João 14, 27. Quantos acharam? Diga amém. Amém. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. O contexto desse versículo, irmãos, que acabamos de ler, é um discurso de despedida que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, com o objetivo de prepará-los para a sua morte, para a sua partida. Amém? Então, Jesus, ele vem sempre preparando os discípulos para esse momento. Porque pensa comigo, irmãos, os discípulos, eles tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Muitos abandonaram seus empregos, muitos abandonaram família de uma certa forma, porque compreenderam o chamado que Jesus havia feito para eles. Amém? Estão comigo? Então, o que Jesus ele está falando? Olha, vai acontecer algo, mas não se preocupem, porque eu vou deixar algo com vocês. Eu vou deixar a paz. E Jesus, ele começa a dizer, no capítulo 14, é um capítulo que eu gosto muito, e ele começa a dizer sobre a importância de nós estarmos firmados na palavra, amar, e aquele que ama, obedece seus mandamentos. E ele diz algo precioso. No verso 26, ele fala assim, no verso 25 ele fala assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então Jesus ele está falando o quê? Olha, eu vou, mas não se preocupe, eu sei que talvez vocês estejam preocupados porque vocês abandonaram muitas coisas, existem as perseguições, mas eu vou deixar algo precioso com vocês. Eu vou deixar o Espírito, que é o Consolador. Vocês não estarão sozinhos. Mas Jesus ele não só para por aí, mas ele fala: eu não só deixarei o Espírito que os consola, mas eu também vou deixar a paz. E não é qualquer paz, irmãos. É a paz do Senhor. É a paz do próprio Jesus. É a paz, como ele diz aqui, que o mundo não pode dar, mas é a paz que ele mesmo nos dá. Amém, irmãos? E que paz é essa? Vocês lembram quando Jesus estava no barco e começou aquela tempestade, os discípulos tudo apavorados, e Jesus fazia o quê, irmãos? Estava dormindo. É uma paz, é uma serenidade, é uma profunda paz. E é sobre essa paz que Jesus ele quer dizer que ele está deixando para nós. É no meio do barco, no meio da tempestade, nós estarmos em paz. Amém? E o que eu gosto nessa passagem é que ele diz que a paz que ele está deixando, além de ser a dele, não é a que o mundo dá. E se não é a paz que o mundo dá, que paz é essa que o mundo tem nos oferecido? E será que nós estamos conseguindo distinguir a paz de Deus com a paz que o mundo nos oferece? E eu queria trazer aqui para vocês alguma diferença sobre essa paz. Porque, irmãos, existe uma grande diferença. Porque a paz que o mundo oferece, ela depende de circunstâncias. Amém? A paz que o mundo nos oferece, ela depende de algo para que a gente possa ter paz. Ou seja, talvez eu precise ter dinheiro para que eu possa ter paz. Talvez eu precise ter fama para que eu possa ter paz. Talvez para que eu tenha paz eu preciso de uma casa, de um carro, de um relacionamento bom, de um casamento bom, de filhos perfeitos. Eu preciso de alguma circunstância, ora eu estou em paz, ora eu não estou em paz, porque eu preciso de algo para me sentir em paz. Essa é a paz que o mundo oferece. Porém, a paz que Cristo nos oferece, ela vem de uma confiança que nós temos no Pai, e que não importa as circunstâncias, a paz habitará em nosso coração, porque nós cremos na promessa que Ele nos deixou de paz.
Então é a mesma paz que Jesus teve no meio do barco. Não dependia de um momento, mas Jesus estava em paz. Então, irmãos, será que nós estamos dependendo de uma circunstância para ter paz? Ou independente da circunstância, nós somos um povo de paz? O paz que o mundo oferece, ela é temporária e ela é instável. Amém? Uma hora eu tenho, outra hora eu não tenho. Quantos já se sentiram assim? Um dia você acorda em paz, no outro dia você acorda em guerra. Tirando os hormônios da mulher, eu estou falando de um estado de espírito, amém, irmãos? Então tem hora que nós estamos ali em paz, ele é algo que, nossa, quando já foram viajar, irmãos? Para um lugar bom, de descanso, você viajou, você se sentiu tranquila, você fala assim, nossa, eu moraria nesse lugar e eu viveria em paz. Aí quando você está no quarto, quinto, sexto dia, sétimo dia ali naquele lugar, você fala assim, meu Deus, eu quero minha casa. E cadê a paz? Você no começo, você já fica se sentindo perdido, as coisas já não tem alguma coisa, eu preciso para minha casa, eu preciso voltar para minha rotina. Cadê a paz? Então a paz, muitas vezes, que a gente acha que vai encontrar numas férias, e não que as férias não sejam boas, ela é boa, tirem férias, descansem, amém, irmãos? Mas a nossa paz não está nisso. Porque a paz que Cristo nos oferece, ela não muda e ela é eterna, amém? A paz que Cristo nos oferece, ela vai ser eterna. Lá diz que nós iremos para um lugar onde não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá guerra, haverá paz, irmãos. Nós estaremos e viveremos com paz com todos. A paz que Cristo nos oferece, ela é eterna. Amém? A paz que o mundo nos oferece, ela pode ser comprada, ela pode ser negociada muitas vezes. É o que eu falei, muitas vezes a gente acha que nós vamos ter paz quando a gente tiver coisas, pessoas querem comprar a paz. Ah, porque se eu tiver uma casa assim, eu vou ter paz. Mas aí quando você vai para casa, você vai ver que vai ter mais trabalho, vai ter mais coisa para fazer, você vai falar assim, meu Deus, como casa dá trabalho. Aí quando você fala que você vai ter paz, você acha que você vai ter paz quando você tiver coisas, dinheiro, riqueza, bom trabalho, um trabalho que vai te trazer muito dinheiro e coisas que o mundo deseja. Mas, irmãos, quantos ricos você conhece que não tem paz? Eu trabalhei com uma pessoa que era muito rica. E eu percebi que a vida dessa pessoa, ela só gira em torno de dinheiro. Era uma pessoa que mesmo com muito dinheiro e tendo tudo o que ela quisesse, ela vivia em base de remédio, calmante, antidepressivo, e era uma pessoa acelerada, se tremia, às vezes em reunião estava ali se tremendo, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para desfrutar daquilo que tinha, porque era uma pessoa que acha que a paz está naquilo que tem. Irmãos, a paz que Cristo nos oferece, ela não é comprada. A paz que Cristo nos oferece é um dom gratuito de Deus. Deus nos deu a paz. E é o fruto que nós temos dessa paz está no Espírito que Ele nos deixou, amém? Um dos frutos do Espírito é o quê? A paz. E nós precisamos aprender que essa paz não se compra, ela é gerada por meio de uma confiança no Senhor. A paz que o mundo nos oferece, irmão, ela é superficial. Mas a paz que Cristo nos oferece, ela é profunda e transformadora, irmãos. Uma pessoa que vive em paz é uma pessoa que é transformada, é uma pessoa que é mudada por dentro. Você tem prazer de viver com alguém que tem paz. Não é isso, irmãos? A palavra de Deus, bem-aventurados os pacificadores. Quem é pacificador aqui? Kleber né, Kleber? Kleber é um pacificador. Quem mais é pacificador aqui?
É aquela pessoa que quando chega e o negócio está causando, você chega e você traz paz. Ou você é aquela pessoa que o negócio está acontecendo e você vem, epa, peraí, vamos colocar mais fogo aqui na lenha. Deus diz, bem-aventurados os pacificadores. Quem são esses? Aquele que a paz já transformou o seu espírito. Aquele que chega no ambiente e as coisas estão acontecendo e consegue trazer paz por meio da palavra, por meio de um olhar, por meio de um gesto. Irmãos, como nós precisamos dessa paz. Amém? Mas tem uma paz, irmãos, que vem de Cristo, que o mundo nunca e jamais poderá nos oferecer. Mesmo que a gente tente buscar em todas as coisas e a gente viva com essa paz superficial, achando que está em paz, existe uma que o mundo não pode nos oferecer, que é a paz com Deus. A paz com Deus, irmãos, o mundo jamais pode nos oferecer. O pecado nos tirou a paz. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos separou de Deus. Mas o príncipe da paz, em Isaías 9,6, Jesus Cristo, quando ele nasceu, ele veio e ele trouxe paz. Em Lucas 2,14 diz que quando Jesus nasceu, um exército de anjos louvavam declarando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, ao qual ele concede favor. Irmãos, aquela paz que foi rompida por conta do pecado, no nascimento de Jesus, ela voltou a reinar por meio de Cristo. Ele é a paz dentre os homens. Ele é a paz que veio nos resgatar, veio trazer redenção para os nossos pecados e veio nos trazer de novo uma reconciliação com o Pai. É essa paz, irmãos. A paz entre os homens é essa reconciliação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Jesus Cristo. Irmãos, isso é poderoso. Essa paz o mundo não pode nos dar. Essa paz nada pode nos dar, mas nada também pode nos tirar quando nós cremos em Jesus Cristo. E é essa paz que o Senhor nos deixa, é essa paz que Jesus disse para os discípulos: a minha paz os dou. É dessa paz. O nascimento de Jesus, ele inaugurou o reino da paz, que também está em Isaías 9. Diz que virá um reino de paz, de justiça, e o nascimento de Jesus, ele veio inaugurando esse reino de paz. Porém, ainda nós não vamos conseguir desfrutar dessa plenitude de paz. Porque essa plenitude dessa paz, desse reino, ela só vai acontecer quando Jesus voltar, amém? Então, irmão, nós vamos ter dias instáveis, nós vamos ter dias difíceis, mas enquanto nós aguardamos a vinda do nosso amado Jesus, nós temos a paz que Ele nos deixou. A paz que vai nos fazer suportar os dias maus. A paz que vai nos fazer em dias difíceis, de muita dor, de muita tristeza, encontrar uma paz que a gente não sabia que existia em nós. Porque foi isso que Ele disse também em João 16. João 16:33 ele fala: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus ele é um exemplo dessa paz que ele carregava. Mas ele também é um exemplo de um homem que passou por provações nessa terra. É um homem que foi rejeitado, um homem que foi açoitado, um homem que foi flagelado até a morte. Um homem que sofreu a dor que nenhum de nós iremos sofrer, porque foi o que nós cantamos.
nós não saberemos o preço, nós não vamos saber o preço que Ele pagou por nós, irmãos. O preço que nós deveríamos carregar, Ele carregou. E irmãos, como é difícil carregar uma dor, um sofrimento, não é? Mas imagine Jesus que carregou de todo o mundo. E mesmo assim se manteve em paz. Que homem que no momento da sua prisão, e quando Pedro tira a espada para arrancar a orelha do soldado, ele vai e cola novamente a orelha do soldado, porque é um homem de paz. Um homem que sabia que ele tinha um propósito a ser seguido. E ele fala, eu venci o mundo, então tenha ânimo. O que eu quero dizer para vocês é, se eu conseguir, a paz que eu tenho, eu deixo para vocês e vocês vão conseguir. Então permaneçam, não desista, não desanime, não murmure, não volte para trás, fique firme, não saia do seu propósito. Mesmo que tudo ao seu redor esteja um caos, mesmo que tudo ao seu lado esteja desmoronando, mesmo que tudo ao seu lado não tenha aos seus olhos propósito, fique firme, porque eu dei uma paz ao seu coração, que é o que vai fazer você não desanimar. É essa paz que o Senhor tem nos dado, irmão. E nós precisamos confiar naquilo que o Senhor colocou em nós. Ele nos deu paz. Isaías 26, no verso 3, diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme e confia em ti. Então, o Senhor vai guardar a paz daqueles que fazem o que, irmãos? Permanecem firmes no seu propósito, confiando naquilo que Deus colocou. Então, irmão, se tem algo que talvez esteja te fazendo, sabe, olhar para as coisas do mundo, sabe, se tem algo que tem te feito balancear por as coisas do mundo, ou do propósito que Ele colocou no seu coração, Ele está falando, ei, fique firme, eu vou guardar a tua paz, mas para isso você precisa perseverar, permanecer, ficar firme e confiar no Senhor. Amém? A paz, ela está totalmente ligada, irmãos, a uma vida de quem crê e confia no Senhor verdadeiramente. Essa paz, ela só vai ser gerada em nosso coração quando nós aprendemos a confiar em Deus verdadeiramente, irmãos. Você já conheceu alguém, ou você já viu alguém, que em algum momento da sua vida, seja de crise financeira, seja numa crise familiar, ou seja num diagnóstico médico de um câncer ou de saúde, e ela tem uma plena convicção e confiança em Deus, e no meio desse turbilhão a pessoa consegue estar em paz? Vocês já conheceram alguém assim? Eu ia falar agora, se você não conheceu, sente com o Jair, sente com a Aninha, tem a Priscila, você vai conhecer alguns aqui. Irmãos, se você não conheceu, você precisa conhecer. Uma pessoa que o marido está ali infiel, é um marido ranzinza, é um marido, mas está firme no casamento, não desiste, confia, persevera e coloca os joelhos no chão todo dia, ora pelo marido e permanece. Quantos já conheceram uma mulher assim? Tem também aqui. Quantos já conheceram alguém que está passando por uma crise com filho, e o filho está assim e permanece firme, não desiste e ora e fala, eu sei que o meu Deus vai transformar o coração do meu filho, eu sei que meu filho foi, mas ele vai voltar, porque eu ensinei o caminho, e a tua palavra diz que nós ensinaremos nossos filhos e eles não se desviarão, eu creio, então a palavra do Senhor diz isso, então eu vou permanecer. Quantos já conheceram alguém assim? Irmãos, é a paz. Quantos já conheceram alguém que não tinha nada, um alimento no seu armário, não tinha dinheiro para pagar uma conta e estava em paz,
vamos orar. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que falam que não tinha nada e começa a orar? Eu tenho um testemunho de uma pessoa que eu vi na internet, falando que não tinha nada para comer há dias, e ela não sabia mais o que ia fazer com os filhos, e ela começa a orar, e naquele mesmo instante que eles estavam orando, a campainha toca, e era alguém da igreja vindo trazer uma cesta básica. Isso é provisão, isso é confiança, isso é paz, irmãos. A palavra do Senhor diz: buscarão o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós estamos buscando esse reino, por que nós estamos nos preocupando tanto com o que comer, com o que vestir, onde morar, se nós temos um Deus de provisão em nós? E é essa certeza, é essa convicção, é essa confiança que vai nos trazer paz. Amém? A paz, irmãos, é um fruto da confiança no Senhor. Olha o que Salmos 4:8 diz: em paz me deito, logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ô glória! Quantos conseguem deitar, irmãos, e dormir tranquilamente? Quantos conseguem, irmãos? Ou quem é do time que quando coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro, começa a pensar em 1000 coisas? Pensa na dívida, pensa nos problemas, pensa no trabalho, pensa no filho, pensa. Quem é do time, irmãos? Vamos lá, eu sou. Não é? Às vezes, quando a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, parece que todos os pensamentos do dia todo tá ali. E a gente precisa encontrar essa paz de Salmos 4, irmãos. Nós precisamos encontrar essa paz que faz nós deitarmos com a nossa cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, porque nós sabemos que o nosso Deus tem cuidado de nós. E como é difícil, não é fácil, irmãos. Como é difícil. Muitas vezes nós termos esse repouso, confiarmos plenamente em Deus. Por quê? Porque ainda a gente confia na força do nosso braço. Porque ainda a gente quer confiar no nosso intelecto. Porque ainda a gente quer confiar nos nossos planos. E nós temos um Deus que faz planos maiores e melhores que o nosso. E Deus, Ele quer mudar isso em nós. Porque nós vivemos sim em um mundo caído. E um mundo onde está cheio de coisas, irmãos. A gente está em breve indo mudar para outra cidade, para outro lugar. E o que antes para mim não era uma preocupação, hoje para mim que é a escola para minha filha. Eu fico pensando, que escola que eu vou pôr? Será que vai ser uma escola? Porque hoje a gente vê tanta coisas em escolas, que a minha maior preocupação é onde eu vou colocar minha filha. E por incrível que pareça, onde eu achei que ia ser mais barato é mais caro. Eu falei, Senhor, e agora? E enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor foi ministrando essa paz no meu coração. O Senhor está provendo em tudo, por que eu estou preocupada com isso? Se Ele está fazendo tudo. Deus começou a cuidar de detalhes da nossa mudança, da venda do apartamento. Irmãos, que se eu parar, eu não consigo explicar o que Deus está fazendo, o que é tão maravilhoso. Nós não conseguiríamos fazer o que nós estamos fazendo se não fosse por Deus. Então, a gente às vezes quer fazer as coisas com a força do nosso braço, com a força do nosso entendimento, e a gente se preocupa demais, porque a gente vive nesse mundo caído, a gente vive preocupada, a gente vive inquieta, a gente vive aflita, a gente se explode, porque tudo isso vem, e você acaba se tornando uma pessoa explosiva, preocupada, né? Quando acaba de voltar de um trabalho, chega em casa, a mulher dá a paz, você... Porque o dia foi difícil, porque o trabalho foi difícil. Mas o Senhor, Ele quer mudar isso conosco nessa manhã, meus irmãos.
O Senhor, Ele quer trazer paz no nosso coração. O Senhor, Ele quer tirar toda essa inquietação do nosso coração. O Senhor quer tirar todo esse peso que está sobre os seus ombros. O Senhor quer tirar toda essa aflição, esse medo que tem te assombrado dia e noite. O Senhor quer tirar isso do seu coração hoje. E Ele quer colocar a paz dEle em você, amém? Receba essa paz que vem do Espírito de Deus, irmãos. Que toda essa ansiedade que tem gerado em seu coração, que o Senhor transforme em paz nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, Paulo, ele foi um homem que recebeu dessa paz. Paulo foi um homem que compreendeu a paz que Cristo deixou para ele. Paulo, ele entendeu de uma maneira tão profunda, irmãos, que eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses 4. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 4, irmãos. E Paulo, ele escreve isso, irmãos. Ele não está sentado numa praia, tomando água de coco. Paulo não escreve isso numa poltrona bem bonita da sua casa. Paulo não escreve isso num lugar favorável. Paulo escreve isso que nós vamos ler aqui agora, irmãos, preso. Ele estava preso. Olha o que Paulo, preso, diz. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todas. Perto está o Senhor. E ele continua, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo estava preso, irmãos. E ele declara, alegrem-se. Como que um homem que está preso consegue dizer para nós nos alegrarmos? Como alguém que sofreu tanto por evangelho consegue se alegrar tanto pelo evangelho? É a paz. É a confiança, é a certeza de um Deus presente. O que Paulo e Silas fizeram presos numa cadeia? Louvavam, irmãos, adoravam a Deus. E o que nós fazemos em dias onde nós nos sentimos presos, abandonados, sozinhos, sem ajuda? Será que nós conseguimos transmitir essa alegria? Será que nós conseguimos transmitir essa paz? Paulo, ele está como se ele estivesse, irmãos, escrevendo algo individualmente. É como se ele estivesse escrevendo essa carta para cada um de nós. Porque no dia que nós estamos, não tem como nós falarmos que não tem ninguém ansioso aqui. Então é como se Paulo estivesse escrevendo para cada um de nós, endereçando a cada um. Everton, para você, Creuzinha. É para você, Priscila, é para você. Olha, Rafa, eu estou escrevendo isso para você. Não ande ansioso com coisa alguma. Mas em tudo, em oração, súplica e ação de graça. Em outras versões fala, não se preocupem com nada. Não estejam inquietos com coisa alguma. E a pergunta que eu faço é, tem algo que tem te deixado ansioso, irmão? Tem algo que tem arrancado a sua paz? Será que tem algo dentro de você que tem te deixado preocupado, aflito, inquieto? Será que tem algo dentro de você que você acha que não tem uma saída? E se eu perguntar, provavelmente todos aqui têm algo que vai deixar você assim. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Porque Paulo, ele nos deixa aqui a direção.
ele não ande ansioso. Mas o que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer? Em tudo, pela oração, súplica e ação de graça. Olha a chave que Paulo nos deixa, irmãos. Então, o que ele está falando? O que é uma oração, irmãos? Oração é relacionamento com Deus. Quando você está ansioso, quando você está aflito, o que Paulo está falando para você? Para tudo. Vá para um lugar, se relaciona com Deus. Oração é relacionamento, é falar com Deus. Envolve ali um momento onde você vai ter comunhão com o Senhor. Envolve ali um momento de fé, porque você crê que o Senhor ele é presente. Você crê que o Senhor está te ouvindo. É colocar diante do príncipe da paz, o nosso Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos planos, todas as nossas vontades, é colocar diante dele, é falar com o Senhor. Por isso que, irmãos, quem consegue ter o hábito de oração, né? Eu gosto muito da irmã Silene, que ela fala, eu fico aqui conversando com Deus na minha casa, né, irmã? Eu fico ali conversando e tal. É isso. É você ter um relacionamento. Algo te afligiu. Senhor, olha o meu coração como já está. Eu estava bem até agora, Senhor, mas na hora que eu vi isso, na hora que eu recebi essa conta, na hora que eu recebi essa notícia, Senhor, isso me desestabilizou. Senhor, coloque em mim a sua paz. É você ter esse diálogo com o Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas eu não tenho ninguém para conversar. Mas eu não quero incomodar ninguém. Eu e o pastor, o que a gente mais ouve é isso. Não queria te incomodar. Meu Deus. Né? Mas você tem um Deus que é presente. E não que você não possa ter alguém para conversar, porque é bom, é importante nós termos amigos, pessoas para confessar, para conversar, para estar perto, mas nós temos um Deus presente. Por isso que ele fala oração. E ele fala o quê? Só oração? Súplica. Um exemplo de oração, irmãos, antes de entrar em súplica. O próprio Jesus, antes de morrer, ele sobe ao monte. E o que ele faz? Ele ora. E o que ele ora, irmãos? Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Havia aflição no coração de Jesus. Mas, se for da tua vontade, mas se não for, Senhor, estou aqui. Então a paz invade o coração de Jesus naquele momento. Então é você chegar diante de Jesus e falar assim, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, Senhor. E se for da tua vontade passar por tudo isso, Senhor, eis-me aqui, eu vou passar, mas traz paz ao meu coração. Não deixe eu desistir. Não deixe eu desanimar. Se eu tiver que passar com essa doença, Senhor, eu vou passar por essa doença. Se eu tiver que passar por essa perda, Senhor, eu vou passar por essa perda. Se tiver que passar, Senhor, por esse problema financeiro, eu vou passar, Senhor, mas me traz paz. Eu quero ser moldado, eu quero ser guiado, eu quero cumprir com o meu propósito nessa terra. Eu quero glorificar o Senhor em tudo que eu fizer. Mas traz essa paz em meu coração. E ele também fala súplica. Qual que é a diferença da oração para súplica? É pedir. Senhor, eu preciso. Senhor, traz essa cura. Traz essa cura, Senhor. Me cura para que o Senhor seja testemunhado. Senhor, me dá um emprego onde eu possa glorificar o Senhor com o meu trabalho. Senhor, faça algo e me peça, suplique. Clame, chore, se humilhe diante do Senhor. Irmão, qual foi a última vez que você se jogou no chão e chorou, orou e clamou ao Senhor em súplica? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? E isso não é coisa de filho mimado. Isso é algo que Paulo está nos direcionando. Olha, você pode. Fale com ele. Quanto lembram de Ana, que não tinha filho? Que ia lá para o templo. Irmãos, ela suplicava.
Tanto que... É Samuel? Samuel, né? Samuel, acho que ela está bêbada. Essa mulher está embriagada. Imagina essa mulher suplicando, irmãos. Ela chorava. Senhor, dá-me filho, Senhor. Eu quero filho, Senhor. E o que Deus fez? Numa mulher estéril, Ele deu filho. E não só o filho, um profeta, irmãos. Um profeta. Então, irmãos, nós também podemos suplicar. Suplique, ora e suplique. Mas aí ele fala assim, e com ação de graça. O que isso muda tudo, irmãos? Não é aquele suplicar de murmurar. É um suplicar, mas logo em seguida, com o coração grato. O coração totalmente transbordando de gratidão, porque eu sei que o meu Deus, quem eu estou aqui ajoelhado suplicando, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E mesmo que Ele não faça aquilo que eu estou pedindo, eu sei que o que Ele vai fazer é melhor do que eu estou pedindo. Então está tudo bem. Então obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo que eu não alcance aquilo que eu desejo, o Senhor é suficiente. O Senhor consegue me trazer paz. O Senhor consegue me trazer alegria, mesmo mediante a tudo isso. Obrigada, Jesus. Você consegue agradecer a Deus mesmo não tendo aquilo que você quer? Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça. Irmão, tudo é tudo. É da graça pelos dias de abundância, é da graça pelos dias de escassez. É da graça nos dias com saúde, é da graça nos dias de enfermidade, é da graça em tudo, irmão. É tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, irmãos, quando Paulo fala em oração, súplica e ação de graça, ele está falando de relacionamento, dependência e confiança. Amém? Então nós precisamos entender que nós teremos essa paz que excede todo entendimento, que guardará o nosso coração quando nós aprendermos a ter relacionamento, dependência e confiança no Senhor. Amém? E Paulo continua. E depois de vocês terem feito tudo isso, depois de vocês terem orado, depois de vocês terem suplicado, mas também depois de vocês terem agradecido, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, quantos já tiveram um momento da vida onde vocês estavam com aflito, angustiado, e vocês foram para um momento de oração, seja na igreja, seja em casa, e você começa a orar, e a presença de Deus, ela invade o seu coração de uma maneira que você sai de lá totalmente transformado de como você entrou. Já aconteceu isso com você? De você estar num dia cansado, num dia abatido, e você entra, num lugar e você ora, e você se relaciona com Deus, e você chora, e você adora Ele, e aí quando você sai de lá, parece que você entra como um gato e sai como um leão. Você sai de lá forte, você sai de lá querendo enfrentar todas as batalhas que tem para enfrentar. Você sai de lá animado, você fala, isso não vai me derrubar, isso não vai me desanimar. Quantos já fizeram isso, irmãos? É isso, esse é o segredo que Paulo está nos dando. Então eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, se é sobre isso, por que nós vivemos em uma geração que nós estamos tão ansiosos? Talvez é porque nós estamos deixando de viver verdadeiramente uma vida de relacionamento, dependência e confiança no Senhor. O Senhor quer resgatar isso em nós hoje, para que nós possamos ter paz e viver neste mundo caído de uma maneira diferente. Ah, pastora, mas eu oro. Ah, pastora, mas eu tenho uma dependência no Senhor. Então, continue, persevere,
permaneça, não desista, não saia um dia da sua casa antes do trabalho sem entregar sua vida a Jesus, sem orar, sem colocar aos pés de Jesus aquilo que está te afligindo. Não saia. Se tem algo na sua casa, na sua família, ore com sua esposa, vamos orar junto, me dá a mão aqui. Nós não vamos sair daqui sem orar, nós não vamos sair daqui sem clamar ao Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. E é isso que nós precisamos voltar a ter. Amém? Porque o Senhor, Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que quando você chegar nos lugares, as pessoas vão falar assim, mas como? Como você passando por tudo isso continua fazendo isso? Como você passando por tudo isso consegue ser assim? Aí você vai falar, porque a paz que excede todo entendimento está em mim. Habita em meu coração. Amém? E ela não só vai habitar, irmão, mas ela vai guardar. Esse guardar é como se Paulo estivesse falando, ele vai levantar muros. Ele vai levantar muralhas que vai proteger o seu coração e a sua mente. Por quê? Porque é do coração e da nossa mente que vem toda essa ansiedade, que vem todas essas inquietações, que vem todos esses desânimos. O coração, ele é a fonte das nossas emoções. Então, quando o Senhor, Ele está falando que Ele vai guardar o nosso coração, Ele vai nos proteger para que a ansiedade, para que o medo, para que as inquietações não venham. Amém? É como se nós fôssemos blindados pelo Senhor. E quando Ele fala que vai proteger a nossa mente, Ele está falando, eu vou proteger para que todos esses pensamentos, toda essa confusão que está na sua mente, toda essa indecisão que você tem, seja guardada. Então o Senhor, Ele não só vai nos trazer paz, mas Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente, amém? Irmãos, isso é maravilhoso. E para finalizar, eu quero continuar lendo Filipenses 4. Então, depois de nós orarmos, suplicarmos e com ações de graças apresentarmos tudo diante do Senhor, Ele vai nos dar o quê? Uma paz que excede todo entendimento. Ele vai guardar o nosso coração. E Ele vai guardar o quê? A nossa mente. E aí Ele continua. E finalmente, irmãos, no verso 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Irmãos, o que nós temos pensado? Porque os nossos pensamentos são alimentados daquilo que nós ouvimos e vimos. Amém? Então, se nós passarmos o dia num jornal onde só fala coisa ruim, e hoje em dia, irmãos, eu posso falar, não vou nem dar exemplo de jornal, é celular. Você fica ali no celular, você fica ali no Instagram, você fica em qualquer lugar ali, você vê cada coisa, irmãos. Você ouve cada coisa, que aquilo te desestabiliza. A ponto de você não conseguir sair na rua com medo de ter alguém te olhando, te vigiando, correndo atrás de você, porque você acabou de ver um vídeo de alguém correndo atrás de alguém. Então a sua mente, ela é formada por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve. Então nós precisamos voltar a filtrar aquilo que nós temos ouvido e vimos. Nós estamos ouvindo tanto sobre essa política, sobre esse tempo que o Brasil tem vivido, e começa a gerar em nós o quê? Medo, preocupação, o que vai ser de nós, o que vai ser do trabalho, o que vai ser de não sei o quê, e a gente vive inquieto, é um pensamento acelerado, não para de pensar, e fica preocupado com tudo. E a gente fica assim, e o que Paulo está falando? Olha, irmãos, os seus pensamentos não tem que ser esses. Se vocês têm que pensar em algo, que você pense naquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro, irmão? A palavra de Deus. Tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Então nós precisamos voltar a nossa mente para essas coisas, irmãos. Amém? E, pastora, mas não consigo, mas não sai do celular, não sai do Instagram, não para de ver coisa ruim, não para de ver notícia ruim, não para de se comparar com as pessoas, não para de olhar a vida dos outros querer para você, o relacionamento dos outros querer para você. Então é claro que os nossos pensamentos vão ficar voando. Por isso que nós precisamos gastar tempo com a palavra. Se tiver que ficar no celular, fique ouvindo uma palavra, ouvindo louvor, aquilo que te edifica, aquilo que vai transformar a tua mente, o teu coração, amém? Eu sempre falo, um dia que você estiver triste, irmãos, não põe louvor triste, pelo amor de Deus. Jesus, não, você está alimentando, não, põe um louvor de alegria, a alegria, isso põe até infantil, que você começa a pular, quem tiver criança, a melhor coisa. Porque você está triste, aí você põe aqueles louvor, que eu não sei nem se eu posso dizer que é louvor, que mais fala massageia o teu ego, massageia a tua alma, do que vai te levantar, irmãos. Não, vamos colocar coisas para se alegrar. Olha o que Paulo está falando, alegrai-vos. Olha o que Jesus disse, tem de bom ânimo. Ai não, irmão, a gente quer ficar triste. A gente quer, aí pega lá aquele louvor, que eu não sei nem o que cantar porque eu não sei. Mas ele está falando, então pense nessas coisas, transforme a sua mente, comece a mudar a sua forma de pensar. E aí ele continua, olha aqui, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. Irmãos, olha como Paulo é ousado. Ele falou, olha, põe em prática, ele não está falando nem da prática com a palavra de Deus. Paulo está falando, olha, põe em prática tudo que vocês ouviram, viram, aprenderam de mim. A vida de Paulo era uma vida que refletia Cristo, era uma vida que refletia paz e provavelmente refletia alegria, porque para estar preso e falar para a gente se alegrar, ele não podia ser um cara ranzinza, né? Vai, tem alegria aí? Não, ele devia transmitir alegria. Então Paulo, ele fala, olha, pratique aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram e viram de mim. Irmãos, o que as pessoas estão aprendendo de você? O que as pessoas estão vendo de você? O que as pessoas estão recebendo de você? Você é aquela pessoa que chega reclamando, chega murmurando, chega falando mal das pessoas, chega discutindo. Não, as pessoas têm que ver Cristo em nós, amém? Paulo fez isso, e aí ele continua. E o Deus da paz estará com quem, irmãos? Com você. Fala para o seu irmão aí, o Deus da paz estará com você. Ô glória, amém? O Deus da paz estará conosco. Amém, irmãos? O próprio Deus de paz, o príncipe da paz, nos deu a sua paz. Então, irmãos, quando você cumprimentar um irmão, olha bem no olho dele e fala assim, a paz do Senhor, meu irmão. Talvez a paz que você vai dar não vai ser a paz do Senhor, irmão. Não, é a paz do Senhor. A paz que vai transformar o seu coração. Talvez se você entrou aqui hoje triste, abatido, afligido, preocupado, a paz do Senhor vai invadir o teu coração, amém? E eu queria orar, e eu queria que você tivesse um tempo para orar, irmãos. Eu queria que nesse momento, se você chegou aqui preocupado com alguma coisa, se tem algo que tem te preocupado, se tem algo que tem te deixado inquieto, se tem algo que tem te deixado abatido, se tem algo que tem te deixado sem dormir, pensativo, se tem algo que tem te desanimado, eu queria que você colocasse diante do Senhor agora.
Eu queria que você fechasse os teus olhos e você realmente tivesse esse tempo. O Senhor, Ele quer hoje colocar essa paz em nosso coração, amém? Então eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você começasse a falar, Senhor, meu coração está assim preocupado. E se você não consegue orar, irmão, se você está num ponto onde você nem consegue orar, ore com alguém. Mas comece a orar e falar, Senhor, tem tantas coisas no meu coração que tem me preocupado. Tem tanta coisa na minha mente que tem me desestabilizado. Tenho preocupado com tantas coisas, Senhor. Mas eu pego essa palavra hoje, Senhor, e eu peço, coloque paz em meu coração. Comece a orar, irmãos. Comece a falar com o Senhor. Eu queria que você tivesse esse tempo. Eu queria que você começasse a abrir o teu coração para Ele. Ana ia ao templo e suplicava. Jesus ia ao monte e orava. Nós estamos aqui como irmãos, como família na fé. Nós estamos na casa do nosso Pai. Esse é o momento perfeito para que você possa orar e colocar diante dEle toda a sua angústia. Comece a orar, comece a falar com Ele.